Mas por que natureza mãe e Deus homem? Vamos contar aí para os nossos ouvintes. Tem uma subversão, né? Quando você olha o que nós falamos de forma geral, né? Quando você chega para qualquer pessoa e pergunta qual que é o maior amor que existe no mundo? Aí eles falam amor de mãe. Aí fala mãe coruja, mãe galinha, né? Sou como uma galinha com os meus pintinhos. É sempre uma referência do feminino. Por outro lado, a questão de Deus sempre foi construída como figura masculina. Tá? Como é que pode você ter uma potência geradora, né? Deus dá a vida para as pessoas, seja um Deus que constrói do barro, seja um Deus que cria um espírito, ou uma energia que vai virar um espírito. Como é que pode você referenciar como a principal força criadora do universo um Deus que cria, e a manifestação diz que são as mulheres são vistas como secundárias, como se fossem receptáculos do homem, né? Carrega aí o meu filho. E isso era muito cultural. Você vai ser mãe dos meus filhos, né? É assim, você vai ser mãe dos nossos filhos. Então, esse lado feminino do sagrado ficou colocado como inexistente. Colocado como a mãe natureza, né? Aquela coisa de Iemanjá, Gaia. É sempre um feminino que ele tem, de alguma maneira, algo secundarizado. Ele não vai erguer um prédio. Ele não vai construir algo grandioso. Está lá na natureza e as pessoas... E você vai olhando como as coisas se manifestam. É o que você come que determina a tua saúde, né? Já é provado cientificamente que o grounding, né, que é o aterramento, você pisar descalço na grama, ou na terra, ou na água, 15 minutos por dia, você diminui processos inflamatórios. Tudo vem da natureza. Essa integração da mãe, que seria dentro do arquétipo masculino e feminino, ânima e ânimo, significa... Uma parte minha é racional, pragmática e construtora. Outra parte minha é emocional, afetiva e acolhedora. Só que essas duas partes têm que estar integradas. E elas duas têm a mesma importância. Essa desconstrução do Deus masculino passa por entender um Deus masculino que as pessoas viam como alguém com uma barba branca e tudo mais, e o feminino era a natureza, assim, é abstrato demais para você compreender. A natureza é Deus, assim, é uma expressão da criação. Onde se manifesta causa e efeito. Essa ideia espírita de Deus, ou mesmo a ideia budista de Deus, falam sobre causa e efeito. Sim. Tá? Então eu planto a semente de maçã, não vai nascer um abacateiro. Isso é uma segurança para mim. O universo está me dando uma segurança, que eu pegar uma caneta aqui e jogar, ela vai cair porque tem gravidade. Eu posso ficar jogando ela até amanhã, ela nunca vai voar. Isso é Deus. Essa é a parte geométrica, matemática da expressão de Deus. Quando eu compreendo a maneira como a natureza se relaciona, quando o ser humano não interfere, as árvores certas nascem no bioma certo, que os animais, eles se encaixam, é o predador que come e tal. Nenhum animal carnívoro morreria de fome se nós não tivéssemos aparecido aqui. Então nós extinguimos. O ponto é que nós ocupamos esse espaço que seria de Deus, de criadores, determinando quem pode viver ou não pode viver, e é onde Deus deixa de existir, porque nós estamos tentando modificar. Aí a natureza volta. Quer represar o rio? Vai virar tsunami. Sim. Quer não sei o que e tal. Vai nos tirando algo que nós achávamos que tínhamos para nos mostrar de alguma maneira. Eu mando aqui porque eu sou causa e efeito. Se toda ação tem uma reação, por que nós nos enxergamos como ação e não como reação? A espécie humana, o corpo humano, ele é uma reação do planeta Terra. Ele não existe em outro planeta conhecido por nós. Se eu habito um corpo que é reação de um planeta, eu tenho que respeitar essa lei. Então essa seria a parte feminina da compreensão de Deus, é aquela ideia da mãe que sabe o que é melhor para mim e que não importa o que eu faço, ela vai me guiar naquela direção. Que eu falo, quero chocolate, ela me dá brócolis. E você vai comer o brócolis, né? Não porque eu não te amo, mas porque eu preciso que você seja feito de brócolis, não de chocolate. Sendo eu o espírito dentro deste corpo, este corpo vai me mostrar sintomas como doença de pele, doença gástrica ou coisa desse tipo. Isso é a mãe, né? Essa é a representação de Deus dizendo, nessa área você sofre um abuso. Mas a pessoa faz o quê? Toma um remédio. Ela cala o sintoma ao invés de tentar consertá-lo. Aí esse sintoma migra para outra área do corpo. Até que vai chega gerando um ponto, outros problemas. Até que ela se torne um problema. Porque você vai falar bom dia para ela, tudo bem? Não, porque acordei com dor, não sei o quê. E aí ela se torna um problema, ninguém quer mais estar perto dela e ela começa então a achar que Deus não existe. Por que eu? Por que eu tô tendo esse câncer? Por que o meu filho morreu? Então é muito difícil perceber que nós somos apenas parte desse todo. E que o Espírito só habita.
E eu achei interessante isso de você falar que todos nós, né, que o homem se vê como ação, mas nunca se vê nesse papel, né, da reação. E que esse é um grande problema hoje que nós enfrentamos até em relação a essas questões ambientais que estão ocorrendo. Então, ele nunca consegue perceber que tudo é decorrente de uma ação inicial. Né? Que a gente está vivendo, que a gente está vivendo hoje no nosso planeta, e eu não estou falando só de um caos de humanidade, mas também de um caos ambiental, de clima e de tudo mais, e que as pessoas não estão percebendo que é uma reação a todas essas ações. Né? Então, eu lembro assim, outro dia uma pessoa falou, porque o ar está irrespirável por causa disso, daquilo. E aí, um dia anterior, eu tinha tido uma discussão com essa pessoa sobre etanol ou gasolina. Não, eu coloco gasolina porque rende mais. Aí eu falei, então você não pode reclamar do ar que você está respirando. Exato. Então, né? Então, se você coloca o etanol, porque é uma energia um pouco mais limpa, né? E assim, eu não vou nem entrar nos méritos de mobilidade urbana, de carro elétrico, nada disso, que não é o assunto, mas das pessoas entenderem que diariamente as escolhas dela que vão determinar o caminho e as reações do que elas estão plantando. Como você falou, de planta uma macieira, não dá para esperar um abacateiro, né? Que nasça aí um pé de abacate. Mas eu achei muito interessante isso.